Já pararam pra pensar que às vezes o terror e a fofura andam juntos? Todo mundo aqui concorda que os pandas são um dos animais mais fofos do mundo. Tô errado? Tipo, olha pra isso. Se tu não acha isso aqui fofo, tu é broxa. Mas e se eu te falar que o panda é top 5 animais mais procurados pelo FBI? Outro exemplo de terror fofo são os bebês. Tipo, todo mundo sabe que os bebês são uma gracinha, né? Mas todo mundo também sabe que os bebês também são assustadores. Tipo, imagina que tu tá em casa sozinho e de repente surge uma risada de bebê ao fundo. Tá certo que uma risada qualquer do nada no meio da sua casa também dá pra se borrar inteiro. E onde eu quero chegar com isso? Bem, você sabe que eu tenho uma mente doentia, né? Então eu pensei, mano, e se existisse uma história de terror fofa? Eu nem te conheço, sabe minha cara. Então foi aí que eu decidi ser o primeiro a criar isso. Já que ninguém é doente o suficiente pra pensar numa merda dessa além de mim. O ano era 1950 e um grupo de policiais estava realizando uma busca em uma casa cor-de-rosa, abandonada em uma pequena cidade do interior de Ohio. O motivo da busca era a suspeita de que a casa era usada como ponto de venda de bichinhos de pelúcia. Ao chegarem no local, eles não encontraram nada relacionado a isso. No entanto, em um dos quartos da casa, eles encontraram um diário fofo de uma menina chamada Alice, que parecia ter falecido há muitos anos, de forma desconhecida. O diário, cor-de-rosa, tinha várias páginas escritas à mão, descrevendo os pensamentos e sentimentos de Alice, como paixões por unicórnios e animais, e as suas fantasias de princesa. Mas um dos pensamentos de Alice era possível perceber que ela era uma garota muito triste e solitária, que possivelmente sofria de depressão, mas sempre estava acompanhada de um amigo imaginário chamado Fluffy. No entanto, o que mais chamou a atenção dos policiais foi a insistência de Alice em dizer que se sentia vigiada por alguma entidade sobrenatural. A garota descrevia a entidade como um belo pônei branco com rabo de arco-íris, mas com seus dentes afiados e pontudos, e em seus olhos possuídos que no fundo havia uma vasta escuridão. Os policiais acharam estranho a descrição do monstro de Alice. A garota descrevia em detalhes como ela se sentia com este monstro, que aparentava observá-la constantemente em momentos inoportunos, como no chás de boneca ou comprando um vestido de princesa. Ela se sentia como se esta entidade estivesse sempre atrás dela, mas no momento que ela se virava para olhar, não havia ninguém lá. Apenas a sua tia trazendo biscoitos em formato de cavalinhos e um chá de boldo. Ela contava que essas alucinações começaram leve e que aos poucos viraram constantes pesadelos. Isso fazia ela se sentir com muito medo, mas sempre tentava se distrair com algum livro de contos de fada ou músicas românticas. What the actual fuck are you doing? Mas ela relatava que a sensação nunca desaparecia. Os policiais ficaram intrigados com a história e decidiram investigar mais sobre Alice. Eles descobriram que a casa cor-de-rosa pertencia à família de Alice, que havia morrido muito jovem, com apenas 16 anos. Os pais da menina haviam falecido em um trágico acidente de sufocamento de travesseiro com estampas de patinho, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento da sua depressão. O que os policiais deduzem é que Alice morava na casa de sua tia, qual nome não foi descoberto ainda, após a morte de seus pais. No entanto, o que mais surpreendeu os policiais foi a descoberta de que a casa era conhecida por ser mal assombrada. Os moradores do local relataram que a casa sofria de eventos estranhos, como coelhos brancos e filhotes de pássaros, estáticos observando a casa durante a noite com olhares assustadores. Os policiais nunca conseguiram descobrir o que realmente aconteceu com Alice, ou do porquê a casa era tão estranha, mas a história do diário e da sensação de ser vigiada por um pônei possuído se tornou uma lenda local, que assombrou a cidade por anos. Os policiais pensaram em entregar o diário para o departamento de polícia local, mas o caso era tão curioso que os policiais decidiram investigar mais a fundo a história da menina morta, sempre sublinhando o diário rosa com marca-texto cor-de-rosa com glitter. As partes que mais deixavam os policiais curiosos enquanto liam o diário era de um dos relatos de Alice, que dizia: 23 de julho de 1938. Querido diário, não consigo mais dormir. Toda noite sinto que alguém está me observando. Ouço passos, sussurros, risos sinistros e cantos de pássaro à meia-noite. Tenho certeza de que tem alguém me perseguindo, querendo me fazer o mal. Ontem à noite, acordei com a sensação de que alguém estava dentro do meu quarto. Essa criatura tinha a silhueta de um patinho. Eu me levantei para ver, mas não havia ninguém lá. Fiquei triste, pois eu queria ter um pé, mas o medo dentro de mim não me deixou dormir. Fiquei acordada a noite inteira, olhando para a escuridão e para os meus sapatos rosas e amarelos com glitter. Mas hoje, algo estranho aconteceu. Fui até o quarto de minha tia para pedir sua bênção. No caminho de volta para o meu quarto, senti que estava sendo perseguida por um filhotinho de gato que usava um chapeuzinho e uma capinha rosa. E não parecia ser de alguém conhecido. Acelerei o passo, mas a sensação do animalzinho me seguindo aumentava junto comigo. Foi então que eu ouvi a voz de minha mãe sussurrando no meu ouvido, me dizendo: "O que você tá
tá fazendo acordada essa hora, menina? Vai já pra cama! Não tenha medo. Os miaus são nossos amigos. Mas eu senti que eu deveria correr e não olhar para trás. Comecei a correr, mas tropecei em uma pantufa de coelho que tinha no chão. Eu sentia que o felino estava cada vez mais se aproximando de mim, com uma faca de brinquedo em uma de suas patinhas. Fechei os olhos com muito medo, esperando pelo pior. Mas então, ouvi um barulho estranho. Ao abrir os olhos, eu vi um rato na janela do corredor do meu lado. Eu sentia que o gato, distraído, largou a faca e começou a perseguir o ratinho, deixando-me livre para escapar. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Quando cheguei no quarto, estava suado e ofegante. Fiquei triste e frustrado. Sujei meu pijama favorito quando eu caí no chão. Mas por que isso está acontecendo comigo? Será que vou ter que viver assim para sempre? Os policiais, espantados e curiosos com o relato da menina, decidiram olhar mais páginas. E uma em questão chamou a atenção de um dos guardas. 9 de agosto de 1938. Querido diário, as coisas só pioraram. Hoje de manhã, acordei com biscoito de gengibre e um copo de leite na minha cama. E ao lado havia um bilhete que dizia: Eu estou sempre com você. Fiquei com medo, mas também confusa. Não sabia que gatos sabiam escrever. Será que eu estava imaginando tudo isso? Será que eu estou ficando louca? Fui para minha aula de violino, tentando esquecer o incidente. Mas durante o almoço, ouvi uma conversa estranha na mesa ao lado. Um grupo de meninos falava sobre um animal assassino que estava solto na cidade. Diziam que ele escolhia suas vítimas aleatoriamente e escondia o corpo delas em uma fábrica de brinquedos de pelúcia, sem deixar a pista de suas patas. Comecei a tremer. Será que eu era uma dessas vítimas? Será que aquele gato estranho era o assassino? E se ele estava me seguindo? Por que ele queria me matar? Ele tem motivos para querer isso? São tantas as perguntas, mas tenho que ir agora. Está na hora de chá de bonecas. Os policiais entenderiam por que abandonaram uma situação grave dessas para brincar de chá de boneca. Mas de qualquer modo, eles continuaram a averiguar o caso, olhando mais e mais páginas do diário de Alice, até que chegaram a um trecho que possa ajudar a busca. 13 de agosto de 1938. Querido diário, decidi tomar uma atitude. Fui até a delegacia, contei tudo o que tinha acontecido. O delegado me disse que era apenas uma fantasia de algum livro que eu havia lido e tinha acreditado, mas que se houvesse alguma pista concreta, eles iriam investigar. Então mandaram eu voltar para casa e ir brincar com os meus bichinhos de pelúcia. Mas que eu deveria tomar cuidado, pois havia relatos de pessoas morrendo por perto. Fiquei com mais medo, mas também aliviada. Talvez agora as coisas pudessem voltar ao normal. Os policiais nesta hora partiram para a delegacia de polícia mais próxima para procurar se havia algum boletim de ocorrência que fosse familiar descrito pela garota. Mas infelizmente não havia nenhum registro de alguma garota relatando sobre animais com chapeuzinhos e capinha rosa. Eles suspeitaram que esta denúncia foi roubada, ou que os policiais nem deram a mínima importância para o que a garota tinha dito. O que é plausível, vindo de uma menina de 15 anos que lia muitos contos de fada de animais. Não tinha muito como ser verdade uma história dessas. Mas os policiais continuaram a investigar o diário de Alice, até que chegaram na última página escrita pela garota. E lá estava escrito: 16 de agosto de 1938. Querido diário, hoje quando cheguei em casa, encontrei um novo bilhete em cima da minha cama, mas sem biscoito dessa vez, o que me deixou bem triste. Mas a carta era ainda mais assustadora, dizendo: Eu estou mais perto do que você imagina. Talvez eu esteja na sua casa agora. Tome cuidado. Fiquei petrificada. Será que o assassino estava dentro da minha casa? Ou no jardim junto com as minhas lindas flores? Comecei a procurar em todos os lugares. Olhei pela janela e não estava lá. Apenas os meus lindos lírios e minhas belas rosas. Mas não encontrei nada fora do lugar. Fui até a cozinha e só vi a minha tia cozinhando uma bela torta de amora para nós comermos no jantar. Mas sem pistas. Foi quando eu ouvi um som estranho vindo do porão. Meu coração disparou. Será que era o assassino? Ou os meus brinquedos de pelúcia que caíram no lugar de mim? Peguei uma lanterna e uma faca de brinquedo e fui até o porão. Mas ao chegar lá embaixo, encontrei algo que me deixou confusa. Era um gato, mas não o que estava me perseguindo na noite anterior. Era um filhotinho de gato branquinho parecendo neve, miando de fome. Ele parecia perdido e desesperado, mas muito fome. Meu coração sentiu de alegria e meus olhos de lágrimas. Será que ele poderia ser o meu novo companheiro? Além do Fluffy, é claro. Decidi adotá-lo e dar-lhe um lar para ele. Apelidei ele de Geleia de Morango, mesmo ele sendo branco. Mas enquanto eu brincava com o meu novo amigo, algo estranho aconteceu. Ouvi um barulho vindo da rua e um sussurro no meu ouvido. Ele me disse que nunca me deixaria em paz, que sempre estaria atrás de mim. Comecei a tremer de medo. Será que ele estava dentro de minha cabeça? Ou era real? Foi então que eu decidi que não poderia mais viver assim. Se ele estava atrás de mim, então eu teria que enfrentá-lo. Peguei a faca de brinquedo novamente e decidi que iria procurá-lo, mesmo que isso me custasse a vida. Mas quando eu cheguei na rua, encontrei algo que me deixou perplexa. Um grupo de patinhos atravessando a rua. Aquilo me deixou tão encantada. Ele me mostrou que eu deveria estar ficando louca. Pedi para que minha tia me levasse ao psiquiatra semana que vem.
Os policiais, decepcionados com a conclusão de Alice e sem saber o motivo da morte da garota, eles decidiram tacar fogo no diário e dar a morte dela como desconhecida. A partir disso, a casa cor-de-rosa da menina foi demolida e virou um cabaré. Fim.